Vamos ao terceiro dia de live aqui com a Carla Silva sobre essa série que é da zeladoria à diretoria, o que as escolas podem aprender, né? É muito bacana, tem sido essa série e a gente vai começar agora mesmo. A Carla está entrando. Gente, é muito importante que na vivência da educação a gente tenha critérios para avaliar os funcionários, critérios para avaliar os alunos. A cultura da avaliação deve ser algo que a escola deve desenvolver diariamente. A gente tem conversado com a Carla aí nessa série, né, da zeladoria até a diretoria, os papéis, né, de cada ator que está na escola, que ajuda a servir a educação e, sobretudo, o seu autodesenvolvimento. Então é sobre isso que a gente vai falar com a Carla. Hoje a gente vai falar sobre o orientador. Né? Interessante esse nome, né? Orientador, é alguém que é orientador dos outros. E quem que é orientador dele? Essa é uma pergunta. Vamos pensar sobre isso? Estou chamando aqui a Carla. Nós vamos entrar agora, tá? Para essa conversa que com ela sempre é agradável. Já mandei o convite. Ela já está entrando daqui a pouco. Hoje nós vamos falar do orientador, né? Daquele que é orientador dos outros. Olha que coisa. A Annelise já está aí, o J. Pedro está aí. Esse povo bacana está aí. Valeu, cara. É isso aí. Vamos junto. A nossa personagem principal está entrando. Vamos aguardá-la. Pessoal, muito do que a gente está falando nessa série com a Carla está no meu livro. Esse livro aqui que chama O que as escolas podem aprender. Foi o primeiro livro que eu lancei agora em dezembro, nesses últimos tempos. Né? Eu tenho 30 livros. Esse aqui é o livro mais novo. Então, junto com o BNCC no chão da sala de aula e metodologias ativas, a gente está começando uma mudança bem legal aí na educação brasileira, já colhendo resultados, defendendo um pouco esse movimento que a gente faz aqui em Minas Gerais, que é o Educação é o Alvo. Sejam bem-vindos e bem-vindas, a Carla está entrando, Oi, vamos ver como é noite. que... Oi, Paulo, tá Ei, me ouvindo Carla, tudo bem? bem? Estou te ouvindo otimamente. Ah, então tá bom, também tô ouvindo bem. Boa noite, entrei bem na hora que você estava falando do livro aí, né? Isso! Eu estava falando de um capítulo que chama O que podemos aprender com a Disney. Esse capítulo ele fala do modo de atender que a Disney tem com seus clientes. Para quem vai à Disney e visita, eles não chamam os seus funcionários de colaboradores, eles chamam de elenco. Que legal. Todos, porque todo mundo tem que dar um show de atendimento. Então é um troço assim, muito bacana. Mas, Carla, faz uma revisada aí do que a gente está falando para esse povo entender onde nós estamos na terceira live. Pois é, hoje é o nosso terceiro encontro, né, de uma série que nós estamos fazendo aí no decorrer dessa semana, falando sobre a importância do treinamento aí para a equipe que está dentro da sala de aula, para o elenco, né? Aliás, dentro da escola, para o elenco da escola. Nós falamos na terça-feira do pessoal que recepciona lá embaixo, as pessoas, os visitantes, os pais, os alunos, né, lá na portaria, o pessoal que trabalha na zeladoria, falamos do pessoal da limpeza. Ontem falamos um pouquinho sobre a secretaria, biblioteca, né, como que esses profissionais nos auxiliam e como treinar essa equipe para que a gente possa atingir excelência nas escolas. E hoje nós estamos aqui, Paulo, para dar continuidade ao nosso bate-papo, né? Falando um pouquinho mais da outra parte do nosso elenco, que são os orientadores, não é isso, Paulo? Isso mesmo. Ô, Carla, logo aqui no primeiro capítulo eu falo que a escola é cheia de dores, né? A gente tem, olha só, educador, né? Vou chegar lá, hein? Coordenador, que é amanhã, não é hoje. Avaliador, que é o professor, e orientador.
É aquele Uhum. que orienta a dor que ela está sentindo, né? Orientador é essa pessoa, né? Que a orientação educacional, ela se refere à assistência que é dada ao educando para oportunizá-lo, né, no seu desenvolvimento, para ajudá-lo a se ambientar na escola, para a família também se ambientar, ele tem que atender a comunidade. Como que é capacitar as pessoas nas suas dores, né, estudantes e famílias? Pois é, Paulo, o orientador hoje ele tem um papel muito importante dentro da escola, né? Ele está aí para poder criar um elo entre os alunos, os professores, a comunidade escolar, as famílias, né? O orientador está aí com um papel hoje de extrema importância. E falar de dor, tentar ajudar o outro quando a gente pensa nas dores que o outro está passando dentro da escola, na vida pessoal. A gente está falando de um profissional que precisa, antes de tudo, pensar como que ele está, né? Como é que eu vou ajudar uma outra pessoa a curar uma dor, a passar por um momento difícil, se antes disso eu não estou curado, né? Eu costumo brincar que para transformar, eu preciso estar transformado, né? Então, esse profissional, ele precisa estar muito atento a essa situação, mesmo porque para saber se ele está preparado emocionalmente para lidar com as situações que envolvem a rotina da escola, né? A rotina da escola é uma rotina tão acirrada, os alunos estão ali no momento, muitos deles, os adolescentes, então, estão passando por momentos tão difíceis, né, Paulo? E a escola acaba sendo um apoio muito grande todos os dias na vida escolar e na vida pessoal desses meninos. E aí o orientador entra com um papel muito importante. Ele precisa estar consciente desse papel dele todos os dias na vida desses adolescentes, na vida dessas crianças. E a escola precisa ter ciência e ter consciência da importância desse profissional na vida desses meninos, né? E aí é que vem a grande chave do negócio. Esse profissional, ele está preparado emocionalmente para lidar com essa rotina? Né? Ele está preparado para lidar com essa gama de estresse? Por quê? Eu preciso ajudar o meu aluno a passar por isso de uma forma assertiva. Né? A escola tem uma rotina muito acelerada, a escola tem uma rotina, vamos dizer assim, que a pessoa tem que estar realmente concentrada naquilo que ela está fazendo para conseguir separar os diversos papéis que a gente tem na nossa vida pessoal, né, Paulo? A gente tem que misturar aí a nossa vida pessoal com o profissional e saber passar por cada um desses papéis muito bem. E aí é que entra, esse profissional está preparado para isso? Né? A escola precisa ter ciência, os gestores precisam saber se esse profissional está preparado para isso, para poder ajudar aí sim o aluno, a família, porque hoje em dia a gente tem que pensar que o aluno chega para a gente, mas por trás do aluno tem uma série de questões familiares que engloba a vida escolar do aluno, né? Então, esse profissional tem que estar preparado para poder dar esse suporte para a família e para o aluno. Né, Paulo? E aí vai caber a direção da escola, os gestores da escola, conscientizar e saber como que está e preparar esse profissional para isso, para passar por esses grandes desafios, né? Que são tantos, né? A escola são tantos desafios. Dependendo do porte da escola, ele tem mais de um orientador ou orientadora, né? Porque a orientação escolar ela tem que prever as ações, né? Ela tem que planejar que para integrar a professor, direção, currículo, a comunidade, para humanizar o processo, né? É Ele isso. tem que estar preocupado com o desenvolvimento físico, mental, psicológico, intelectual e moral das pessoas, né? Então, qual que é a necessidade que ele tem também de dar uma pausa na rotina dele para ter uma capacitação? Porque o orientador não pode olhar o jovem, a criança, com o olhar de ontem, ele tem que estar atualizado. E ele cuida de um outro profissional que é o disciplinário, que é a pessoa que tem que manter a disciplina. E o conceito de disciplina tem mudado muito, né, Carla? Todos os dias. Fala pra gente. Não adianta mais a gente achar que o conceito de disciplina, ou ter um disciplinário, ou buscar a disciplina dentro da escola, é como era antigamente. Acabou. Se a gente for hoje usar os mesmos métodos, usar as mesmas formas que era antigamente, a gente só vai criar um distanciamento dos alunos.
até para ele poder ter estar ali perto do orientador, perto do disciplinário, tem que existir um elo de confiança, né? E esse elo de confiança, ele precisa ser conquistado. Então, se a gente hoje não souber lidar com esses meninos, até mesmo na hora de colocar as questões da disciplina, a gente vai afastar eles ao invés de aproximar, né? E o grande segredo hoje é manter esses meninos próximos da gente, né? Então, a escola precisa realmente traçar, porque o treinamento, como a gente vem falando todos esses dias, ele precisa ser uma coisa contínua, né? E o orientador, o disciplinário, ou qualquer outra parte da escola, qualquer outro elenco da escola, precisa ter um treinamento, mas que tenha um objetivo, né? Não adianta também pensar assim, vou dar um treinamento hoje, daqui um mês, daqui um ano do outro, sem ter um objetivo. Então, a escola precisa até isso, mapear. A escola precisa sentar, mapear qual que vai ser a periodicidade desses treinamentos. Por quê, Paulo? A gente sabe que escola, se a gente for esperar para ter um tempo para poder fazer capacitação da equipe, não acontece. Porque a escola, a rotina, ela é assim, todos os dias, ó. O tempo todo é uma coisa muito acelerada e a gente vive isso. Para a gente que está dentro da escola, a gente sabe a dificuldade que é parar a equipe para poder fazer capacitação e treinamento, né, Paulo? Então, a escola precisa, primeira coisa, mapear. Qual que é o tipo de objetivo e resultado que eu quero? Para que aí sim eu possa traçar qual é a capacitação e qual é o treinamento adequado, seja para o meu orientador, para que ele desenvolva talvez as competências necessárias para poder fazer um atendimento cada vez mais eficaz com a família, com o aluno, né, com todo o processo ali que ele está englobado, e aí definir periodicidade. E aí a importância de poder parar a equipe, né, parar o orientador para que ele possa se capacitar para depois entregar o resultado que a gente tanto espera, porque a maioria das escolas cobram. Eu quero resultado, eu quero que o meu profissional esteja ali pronto para poder fazer o melhor pelos meus alunos, o melhor pelos meus professores, o melhor pelas minhas famílias, mas eu não capacito, e aí? Como que fica isso? Isso é muito sério. Essa pessoa, ela tem o papel de promover mediação, Sim. né? O mediador é aquele que vai medir qual dor é mais urgente, né? Porque dentro daquela escala de Pareto a gente tem, né? Urgente, importante e essencial. Exato. Qual deve ser o alvo dele e como que a PNL, né, que é a programação neurolinguística e a comunicação não violenta, pode ajudar esse profissional? Porque ele fala com muita gente. A comunicação, a gente até falou um pouquinho ontem, né, da comunicação, o quanto que ela é importante, né, Paulo? Às vezes, as pessoas ainda não têm consciência do quanto que a nossa fala, os nossos pensamentos vão influenciar diretamente no resultado, né? Então, assim, a nossa comunicação, ela pode ser, ao mesmo tempo, construtiva ou destrutiva, tanto para a gente quanto para o nosso aluno. Né? Vamos pensar aí no papel do orientador, que está ali o tempo todo auxiliando o aluno na construção dos seus valores, né? Naquilo tudo que envolve a rotina do crescimento enquanto um ser humano, enquanto uma pessoa. A comunicação, ela precisa ser a melhor possível ali com aquele aluno, né? Então, a partir do momento em que esse profissional, ele consegue perceber o quanto que ele pode fazer com que o aluno perceba que a fala dele pode influenciar no resultado, é igual aquela palavra, né? Quando a gente vira e fala assim, eu vou tentar fazer isso. Na hora que a gente usa a palavra tentar, a gente já está pressumindo, mandando mensagem para o nosso cérebro que a gente tem a opção de não conseguir. A possibilidade, então, da gente realmente não conseguir fazer aquilo que nós falamos que vamos tentar é muito grande, né? Então, a partir do momento profissional, aí é que entra mais uma vez o que a gente está batendo na tecla a semana inteira, da capacitação. Quando o profissional tem a consciência disso, porque hoje, Paulo, o orientador, a formação básica, né, dele aí dentro das escolas é ser pedagogo, né? Ter aí a formação, às vezes, de um pedagogo, cada escola vai estar aí ter o seu processo de contratação, mas a formação básica que a gente espera é essa. Ele vai ter a melhor metodologia de aprendizado, ele vai ter ali, conseguir passar para o aluno trabalhar muitas vezes as dificuldades de aprendizagem, quais são as melhores formas, né, de estar trabalhando isso com o aluno. Mas aí, quando fala já nessa questão do quanto que a nossa fala e a nossa comunicação pode ajudar esse aluno a passar por certas dificuldades de uma forma melhor, é muito importante.
Mas e aí? Como é que nós vamos fazer para esse colaborador, para esse orientador e para essa pessoa que está ali ajudando o aluno a crescer, ter ciência disso, né, Paulo? Quanto que a nossa fala, às vezes uma coisa pequenininha que você vai fazer o aluno refletir de uma forma diferente. Vai fazer ele entender que se ele mandar aquela mensagem para o cérebro dele, a possibilidade dele conseguir um resultado diferente é completamente, pode ter um resultado completamente diferente do que às vezes você não tendo a consciência disso. Né? Então a gente precisa fazer isso, fazer com que as pessoas tenham essa consciência da importância da nossa comunicação de uma forma assertiva mesmo, né? Porque nós pensamos, nós sentimos e nós agimos, né, Paulo? Então a gente precisa ter essa consciência, os meninos precisam saber e serem orientados a isso. Então o orientador, ele tem que ter a consciência de que a fala e a comunicação dele ali dentro da escola, às vezes, num conflito, na resolução de um conflito, ao invés de você já chegar ali, né, e dar aquela bronca nos meninos, porque hoje em dia, às vezes, as pessoas já estão tão estafadas e não estão capacitadas para resolver, muitas vezes, um conflito, já chega de uma forma que não seria, talvez, a melhor naquele momento. Ao invés de corrigir o aluno, fazendo com que ele aprenda com aquela situação, ele vai estar fazendo outras coisas que, ao invés de crescer, vai fazer o aluno regredir. Né? Então, hoje, técnicas, a gente tem várias técnicas do coaching, da PNL, que, se aplicadas ao ambiente escolar, traz resultados incríveis, incríveis, em todas as áreas da escola, todas. Que legal. Cara, eu acho que nós vamos ter que fazer uma depois do papel que o coach pode ajudar a escola, né? Porque tem muito preconceito em torno do coach, mas o coach tem feito uma revolução na vida de muita gente. Muita gente. Várias Cara, técnicas, né, Paulo? Assim, pequenas. As perguntas que eu falei ontem é uma técnica do coaching, a gente chama, né, de perguntas poderosas, que uma simples pergunta, e como a gente já falou, que na própria pedagogia a gente já vem ouvindo isso há muito tempo, consolidado agora também no coaching, que as perguntas poderosas podem transformar. O aluno sai de uma visão do problema para uma visão de procurar a solução, né? E assim, através de uma técnica pequena, muito simples, que pode ser aplicada. por exemplo, eu não sabia que as pessoas desconheciam tanto a roda da vida. Uhum. Eu coloquei aqui no meu livro A Roda da Vida para definir, para as pessoas definirem qual dor, né? Veja bem aqui, ó. Essa roda é mais que conhecida, né? Ela é Mas, senso comum. E é muito bom para a pessoa ter o autodesenvolvimento que ela faça uma roda da vida. Ela pode criar até a dela mesmo, né? exatamente. Eu quero ler uma coisa aqui que o pessoal está escrevendo para você, tá? Tem muita coisa aqui, tá? Vamos lá. Então, Olha só. Eu penso que ouvir o professor, né? Tá falando aqui. Opa, peraí. Eu penso que ouvir o professor com relação ao aluno também seja fundamental. Alguns orientadores não estabelecem esse diálogo com o professor. Porque tem escola que tem um pensamento um tanto quanto de hierarquia muito tradicional, é uma hierarquia vertical, e hoje a gente tem que ser holocrático. sim, Holocracia não é mais hierarquia, mas assim, o supervisor é que fala com o professor, o orientador não fala. Deve ser esse o caso, né? Na verdade, todo mundo faz parte de uma equipe gestora, que é o que a gente vai falar amanhã. sim, O Severino lá de Recife, obrigado, Severino, campeão de xadrez, professor de xadrez lá do Recife. Como ter uma união, escola, professor e aluno em paz em prol do projeto pedagógico. Samuel, estou acenando aqui para ele. Como estabelecer a comunicação não violenta, né? Comunicação não violenta depende também da serenidade da mente da pessoa que fala, né? sim. Na verdade, a comunicação, ela precisa ser muito bem... A questão, na verdade, as pessoas precisam entender e saber ouvir, né, Paulo? Hoje em dia, dentro das escolas, essa questão da hierarquia, ela precisa ser quebrada. O aluno precisa ter voz ativa, tanto quanto o professor, porque essa hierarquia, muitas vezes, cria certos tipos de bloqueio entre aluno e professor, entre professores, coordenadores, orientadores, que isso não traz benefício para o próprio objetivo da escola.
né? Nós precisamos envolver os alunos, nós precisamos envolver as pessoas que estão ali dentro do ambiente escolar em prol do mesmo objetivo. Nós precisamos ter a escuta ativa, né? É aquilo que nós falamos no nosso primeiro encontro na terça-feira. Muitas vezes, uma coisa que o colega ouviu, a gestão ainda às vezes não teve a oportunidade de ouvir, que se eu der a oportunidade, que seja pelo aluno, que seja pelo o colaborador lá da limpeza, que seja aquelas pessoas envolvidas no processo, a gente consegue ter uma visão muito maior e solucionar o problema, atender a necessidade do nosso aluno e do nosso cliente de uma forma muito diferenciada, né? Então, a comunicação, primeira coisa, ela precisa ser aberta, né? A escola não pode ter os ouvidos tampados para as pessoas que estão ali dentro. Porque o aluno ele vai ter uma necessidade diferente do professor, a coordenadora vai ter uma necessidade diferente, nós precisamos alinhar isso tudo para que a gente consiga atingir o nosso objetivo. Né? Se ficar aquele negócio, lembra que nós falamos no primeiro encontro, que muitas vezes fica pequenas empresas dentro de um grande negócio. Não pode, a escola é única. Né? A gente precisa fazer essa engrenagem girar de uma forma única. E a comunicação ela vai ser sempre essencial ali. E o aluno ele precisa sentir à vontade. Antigamente tinha aquele negócio, né, que o aluno não podia ser ouvido. O professor mandava, o aluno escutava. Hoje não existe mais isso. As escolas que estão agindo dessa forma criam um bloqueio e o aprendizado se torna cada vez mais difícil. Né? Até na nossa... Eu era assim, aliás, a gente escuta muitas vezes, até na época da graduação, tudo isso. Sempre tem aquele professor que às vezes você cria uma restrição maior, às vezes por uma dificuldade maior na disciplina. E essas coisas podem ser muitas vezes quebradas simplesmente por uma comunicação, né? Por você dar a liberdade para o aluno chegar perto de você e falar. A mesma coisa vai acontecer no papel do orientador, de conseguir ter a escuta ativa, de conseguir perceber na essência qual é a real necessidade daquele aluno. Né? Porque uma coisa é eu perceber que o aluno, às vezes, as notas estão caindo, o aluno que era um aluno muito ativo, agora já está um aluno muito pacato. A gente precisa ter um olhar diferenciado, né, Paulo? Não é só chegar perto do aluno e conversar, mas a gente tem que conseguir enxergar nas entrelinhas, escutar nas entrelinhas, para que a gente consiga ajudar esse aluno de uma forma efetiva. E aí entra aquela questão, a pessoa tem que estar preparada para conseguir ajudar de uma forma efetiva. Né? E aí entra toda a questão da comunicação. Ele tem que estar consciente, né, que as famílias estão mudando, que as juventudes mudaram, mas ele tem que, junto com o disciplinário, estabelecer a relação de regras e normas da escola. Uhum. Por exemplo, as normas podem ser flexíveis. Veja agora, a escola que primava pelo discurso de falar que não pode usar celular, agora as aulas estão sendo onde, né? Então, assim, a norma, o regimento, tudo que tem escrito lá na caderneta, né, na agenda da criança ou do adolescente, mais da criança hoje a agenda, tem que se flexibilizar porque os tempos estão mudando. E o orientador, ele é aquele que explica porque que as mudanças, as transformações estão acontecendo de acordo com as novas realidades sociais, né? Sim. Quais os desafios dessas novas realidades assim, digitais, remotas, híbridas e o papel do orientador? O grande desafio, né, Paulo? Acho que nós estamos passando por isso hoje de uma forma assim, a gente está vivendo na pele o que foi pegar a escola, tirar a escola de um mundo presencial e passar ela para um momento virtual em questões de dias, né? O Meta, por exemplo, foi uma escola que no dia 18 de março a gente não teve aula, 7 dias depois a gente já estava conseguindo aí entregar conteúdo de forma virtual para os nossos alunos. E um dos grandes desafios que nós estamos vivendo é realmente manter o interesse desses meninos nessas aulas virtuais. Fazer com que eles realmente aprendam e que a gente continue dando sequência ao nosso conteúdo de uma forma com que eles aproveitem, tenham realmente o aproveitamento disso. E aí, nesse momento, o orientador, por exemplo, quando eles vão ali passar e traçar igual agora, no mundo virtual mesmo, né? Que a gente tem que criar regras. Até aí a gente precisa criar regras para que a coisa funcione. A questão é,
motivar, eu falei isso logo no início da nossa série, dos nossos encontros, nós precisamos motivar esses meninos e essas famílias para a ação, né? O próprio nome fala, eu preciso ter um motivo para que eu possa agir da forma como eu tenho que agir, né? Então, eles precisam motivar eles. Uma das maneiras melhores que nós encontramos e que eu acredito que seja, é fazer com que eles entendam o porquê daquilo. Não é simplesmente fazer porque tem que ser assim, porque foi imposto dessa forma, mas fazer com que eles entendam que aquilo ali tem um objetivo, que é em prol de um resultado para eles mesmos. Né? Igual, por exemplo, a gente criou, logo na questão aí das aulas virtuais, nós criamos um manual de regras, de um bom ambiente virtual, tudo isso. Nós fizemos isso primeiro em conjunto com os professores, porque eles estão na sala com os meninos. Né? Eles realmente sabem quais são as dificuldades ali. Então, a gente fez isso com a equipe da escola. Depois, a gente, junto com os alunos, nós avaliamos para poder saber, e aí, pessoal, como que tá? Quais são as dificuldades que vocês estão sentindo? E mais do que isso, as famílias, Paulo. Né? As famílias, nesse momento, gerou aquele transtorno, aquela loucura. E agora, né? Como que vai ser? Então, é envolver mesmo, sabe? Envolver eles nesse processo de vamos criar essas normas juntos, vamos fazer essas regras funcionarem juntos, né? Da mesma forma como acontece dentro da escola quando é equipe, tem que funcionar com as famílias, tem que funcionar com os alunos. E nós, né, os profissionais, o elenco, temos que fazer aí um malabarismo para poder entreter eles e fazer com que eles vivam e passem por isso de uma forma mais tranquila, né? Como diria o Cazuza, faz parte do show, né? O elenco tem que brilhar aí nesse show, né? É o show da vida real e virtual. Não é? É, A gente tem que estar preparado se puder e vier. Ô Carla, o orientador está entrando para ver se pode ligar a câmera, né? Se o microfone pode ficar sem usar, porque atrapalha no ruído da aula. Se o Exatamente. aluno realmente está ali, muitas vezes ele tem que mediar o papel de alguns pais que viraram aluno junto com os filhos e também entram na sala de aula para dizer, olha, eu não entendi, porque na verdade quem tem que entender de fato é o estudante. Sim, O pai é um parceiro estratégico, importante, operacional também, mas a tática quem tem que montar é o professor e o orientador, exatamente. né? O pai pode usar a estratégia em casa, né? E agora a aula está em casa, mas ele intervir na câmera, ele intervir na aula virtual, no ensino remoto emergencial, aí atrapalha muito. E o orientador ele tem que ter uma linguagem ali educada, polida, não é? Ele tem que ser simpático, mas assertivo. Pai, esse momento é dele, muito obrigado, o senhor ajudou bastante. Mãe, vovó, né? Porque muitos hoje moram com a avó, os Uhum. desenhos das famílias mudaram. O orientador, é bom que ele tenha um mapa de quem é quem, né? Lá naquela sala de aula, como é que é o desenho da família. E no conselho de classe, o papel do orientador ajuda muito, né? Aí eu quero te fazer a última pergunta, quer dizer, e aí depois a gente vai debater, responder as perguntas aí. O que acontece no âmbito familiar que acaba refletindo no contexto escolar e aí atrapalha o ensino-aprendizagem da criança ou do adolescente? Quem sabe isso é o orientador. Uhum. E o orientador tem que, de certa forma, orientar o disciplinário, orientação, né? Orientar a ação, para que o disciplinário tenha também uma linguagem boa com os estudantes. Mas o orientador tem algumas, eu costumo dizer isso. Outro dia eu estava fazendo uma mentoria com uma orientadora. Eu falei, você tem essas informações. Algumas informações são tão éticas, merecem tanto sigilo, que a gente fala no conselho de classe e pede para parar. Mas tem alguns professores que são tagarelas, né? Tem gente muito boa, mas tem gente que quer comentar da vida daquele estudante. Coisas que o orientador sabe, mas que o professor tem que saber para poder fazer a intervenção. E muitas vezes as pessoas pegam essa informação e acabam devolvendo mal para os estudantes e a família entra
rasgando aí a escola, porque fica o nome da escola. Eu queria que você explicasse isso, como esses pilares da ética, da descrição, da orientação, tem que estar definidos para não atrapalhar a escola. Paulo, hoje a vida familiar do aluno influencia diretamente aí no aprendizado e principalmente no convívio do aluno dentro da escola, né? Então a família passar isso para o orientador e o orientador de uma forma assertiva comunicar isso para os professores faz toda a diferença. Por quê? O professor está dentro de sala com o aluno. O professor precisa entender o porquê que muitas vezes o aluno tem certos tipos de atitude, por que o aluno está tendo certos tipos de comportamento, e com certeza, muitas vezes, está ligado ao que o aluno está vivendo em casa. Né? Muitas vezes o aluno está mais agitado, ou o contrário, o aluno era um aluno super participativo e agora não está mais, exatamente por algum tipo de problema que está vivenciando em casa. Então, a vida familiar do aluno influencia, sem dúvida, no aluno na escola. O principal aí vai ser como que a escola vai conseguir intervir nesse processo família-aluno dentro da escola. Por quê? O professor precisa estar ciente. O professor Ensino Fundamental 2, então, que já é um professor por disciplina, né? São vários professores e a informação precisa chegar em todos de uma forma muito precisa, é ainda mais difícil. É quando entra um conselho de classe, por exemplo, os professores precisam da questão da ética, e mais do que isso, né, Paulo? Não só ética, é a questão da empatia também, para poder saber o que o aluno está vivenciando, o que aquela família está vivenciando, e como que nós podemos fazer para poder ajudar o aluno a passar por aquilo de uma forma melhor. Né? Então, assim, eu falo lá na escola, muitas vezes, a primeira pergunta que eu faço é, o professor se coloca numa posição, ou o orientador se coloca numa posição, eu pergunto, se fosse com o seu filho, como que você gostaria que os profissionais da escola dele agissem? Então, você às vezes precisa voltar a bola para a pessoa para que ela consiga sentir o que aquela família em casa está sentindo. E aí sim, conseguir traçar meios e traçar estratégias de uma forma que vai fazer com que funcione para a vida do aluno. Porque às vezes na teoria é muito fácil, Paulo. Você chega, o orientador chega, passa a situação para o professor pensa, leva aquilo como se fosse uma coisa, é muito fácil isso, só fazer isso, porque às vezes, para quem está vivenciando, é muito fácil resolver. Né? Mas na hora que você sente na pele, na hora que o negócio está passando para você, é que você vai se colocar enquanto ser humano no lugar do outro e tentar fazer, já que nós que estamos na escola, a gente vem falando isso, a gente faz porque a gente ama, a gente, quem está dentro da escola, a gente tem que passar no sangue, o amor tem que estar correndo na sua veia todos os dias. Então, é exatamente passar, sentir aquilo que aquela família pode estar sentindo. Aí sim, através de um conselho de classe, através da ética, através dos valores da instituição, porque isso vai depender muito daquilo que a instituição prega para a equipe também, né, Paulo? Porque nós vamos agir de acordo com aquilo que a escola acredita que tem que ser, para conseguir, junto com o orientador e junto com toda a equipe, traçar meios eficazes para poder ajudar a família e o aluno. Mas que hoje, nós das escolas estamos tendo que ter uma sabedoria muito grande, porque os meninos estão vindo a escola está recebendo os alunos com uma sobrecarga de situações muito grande. Sabe, nós estamos, assim, você vive isso, né, Paulo? Você está dentro das escolas, você vê como que muitas vezes a gente tem recebido famílias que não estão dando conta de resolver as questões, e a bola vem para a escola, em alguns momentos essa bola, quando vem para a escola, a gente tem sim habilidade, competência para poder desmembrar aquilo ali e resolver, mas muitas vezes a gente tem que se virar nos 30 para poder fazer com que a coisa funcione. As famílias estão assim hoje, talvez pela correria, talvez por tudo que a gente está vivendo, mas as famílias precisam, eu sinto, Paulo, que as famílias hoje precisam ser mais orientadas também, sabe? É como se a gente precisasse passar o papel, ali a gente está trabalhando com os nossos alunos todos os dias, questões de valores, questões de conduta, de atitude, mas nós estamos precisando fazer com que as famílias também passem por isso, sabe? Porque eu percebo que a bola às vezes está sendo muito jogada, e aí é a hora dos profissionais que estão dentro da escola terem ética, terem muita sabedoria para conseguir passar por isso, sem dúvida. Então, Carla, isso que você está falando tem a ver com até o nosso time, né? Nós temos um time de consultores aqui na Educação Alto que chama Escolas das Famílias.
Uhum. Você faz parte do nosso grupo. O grupo voltará num formato bem legal agora. Que Daqui ótimo. a pouco eu te falo. Aham. O orientador, ele é sabedor de algumas coisas. E ele tem que treinar a pessoa para ser vencedor, facilitador, pesquisador e desenvolvedor. Agora, qual que é o papel do empreendedor? Assim, eu quero agora que você fale como gestor educacional. Você está lá no topo da pirâmide, se é que tem pirâmide aí na sua escola. Você está no círculo, mas você é a pessoa que assina, né, pelo andamento do time. É porque amanhã nós vamos falar de equipe gestora. Aí Sim, nós vamos falar de um time. Não tem jeito da equipe gestora ser só uma pessoa hoje. É a impossível. diretoria, a vice-diretoria, é o coordenador ou o supervisor e o orientador junto. O orientador, então, ele faz uma ponte, vamos dizer assim, entre a equipe gestora e as famílias. E o supervisor faz a ponte, né, entre a equipe gestora e os professores. Só que muitas vezes um entra, um não conversa com o outro. E aí o orientador quer explicar o caso de um menino, alguém vem e diz, não, está passando a mão na cabeça, mas ele sabe o contexto todo. Né? Qual que é a importância desse contexto para o texto não virar um pretexto? Na verdade, é a questão da sinergia, né, Paula? A equipe precisa estar todo mundo falando uma mesma língua. Não adianta a gente achar que tem que ser um tipo de comunicação entre os gestores, outro tipo de comunicação entre o orientador e o professor, outro tipo de comunicação entre o orientador e o supervisor, que vai fazer esse elo. Não, é aquilo que nós estamos falando desde o início. A gente precisa, as escolas precisam envolver a equipe para que todos falem a mesma língua. A secretaria tem que estar falando a mesma língua do que a coordenação a mesma língua do que o pessoal da portaria, todo mundo em prol do mesmo objetivo. Até mesmo para acabar com essas questões, por exemplo, eu estou com o orientador, está com um aluno lá, precisando muitas vezes de uma ajuda, e aí entra essa questão, mas ele vai passar para o professor, vai passar para o supervisor, e aí entra, não, mas aí você está querendo às vezes passar a mão demais, está demais. Não, gente, nós temos que esquecer muitas vezes o ego, sabe, Paulo? Esquecer muitas vezes o individualismo de cada um e pensar como equipe. Pensar que está todo mundo ali em prol do aluno. Então, não adianta eu pensar de uma forma, o outro pensar de outra forma, nós temos que pensar juntos. Mais cabeças pensando, se às vezes as pessoas pararem de pensar no individualismo e pensar no conjunto, consiga todo mundo chegar num resultado diferenciado para aquele aluno pensando junto, né? Discutindo ações juntas. Ao invés de pensar assim, porque às vezes dentro de uma organização, dentro de uma escola, fica cada um querendo defender a sua ideia. Acontece muito isso. Né? Às vezes as pessoas falam, eu quero defender essa ideia, fulano quer defender essa ideia, e no final quem sai prejudicado? O aluno, a família, que muitas vezes estivesse todo mundo com a mesma ideia, com o mesmo pensamento, estaria todo mundo andando numa mesma linha, numa mesma direção. Então, o que, que eu vou falar todos os dias? Amanhã a gente vai falar mais um pouquinho. É reunir a equipe, todo mundo, desde o pessoal da portaria até a gestão lá em cima, a direção, todo mundo junto em prol do mesmo objetivo. E dentro da escola, o objetivo tem que ser o aluno, né? E conquistar os resultados e atingir os resultados em prol do aluno. Aí a escola cresce, a escola passa a ser uma escola conceituada, porque está fazendo aquilo para o aluno, né? Para poder atingir um ser humano, fazer a diferença. Como a gente está falando, a educação tem que fazer a diferença. E nós vamos fazer a diferença através desses meninos que nós estamos trabalhando hoje. É isso. Carla, eu queria que você falasse sobre a orientação como um familiar, né? Suponhamos, seu filho, sua filha ou as pessoas que moram na sua casa estão na escola. Como você enxerga a orientação nessa ótica? Então, Paula, a orientação para mim, vamos pensar que eu, apesar, né, de estar lá dentro da escola, eu tenho alguns sobrinhos que estudam dentro da escola, que para mim são como os meus filhos, sabe? São quatro. E esses Entendo. quatro, um deles já formou no Meta, agora formou no ano e foi para o Cefet, né? Ela estudou a vida inteira no Meta e agora
foi para o Cefet, que a gente só tem até o nono, e eu tenho outros 3 que estão lá dentro. Eu vejo o orientador, eu enxergo e creio nisso dentro da nossa escola, o orientador ele tem que estar realmente como um elo, sabe? Uma pessoa que vai estar ali em prol de unir a minha família, unir os meus alunos, escola, família, sabe? Porque nós temos que andar juntos. Não adianta a escola achar que vai fazer o papel sozinho, não adianta a família achar que vai fazer o papel sozinho. Não funciona. Escola, família tem que estar andando junto, porque se não tiver, o resultado nunca vai ser aquele que a gente espera. O orientador, ele está ali para fazer essa junção de uma forma assertiva, sabe? Ele está ali para poder fazer com que as coisas funcionem de uma forma que o aluno vai ser o beneficiado. Então, eu falando enquanto tia, mãe, sabe, desses meninos, eu te falo assim que esse papel, muitas vezes, de estar passando para a gente, como já aconteceu em alguns momentos, certas dificuldades, sabe, de chegar com a família junto, olha, eu tenho percebido que essa criança está com essa e essa dificuldade, como que nós, escola, junto com a família, vamos fazer para solucionar isso? Estar ali como um parceiro, como um amigo mesmo, sabe, Paulo? E não ser visto como uma... Porque às vezes a família fica aquele negócio, eu vou lá falar, e aí vai criar uma rincha com meu filho, e muitas vezes as famílias precisam tirar essa visão também, né? Que precisa sim, a comunicação precisa ser aberta. Mesmo eu falo para os meus pais assim, ó, não fica com nenhum ponto de interrogação em casa. Eu prefiro que venha, esclareça, mas que fique na sua casa, no seu ambiente de trabalho, onde for, tranquilo, sabendo que aqui dentro a sua criança está bem, está tudo, sabe? Então, o orientador, para mim, ele precisa fazer esse papel, esse elo entre a família e a escola, de forma que deixe as duas partes confortáveis. É isso. Carla, como sempre, brilhante, né? Quero te agradecer. Quero que você se despeça, deixando também seu contato, porque eu acredito tanto no seu trabalho e acho que ele deve expandir. Coisa boa a gente tem que dividir. Eu faço coleção de gente boa. E você também tá nessa coleção. Então, fala o seu contato, essa live vai para outros lugares, vai para um grupo de gestores maior. O pessoal está gostando muito. Eu vi que aqui entraram hoje pessoas de alto nível na educação brasileira. Eu conheço os nomes e tinha umas 2 pessoas aqui que são influenciadores no Brasil inteiro, inclusive na Fundação Lema. Legal. Eu até fiquei lisonjeado pela entrada deles 2 aqui. Ai, que bom. Mas todo mundo que está aqui está brilhando, porque a gente é uma constelação, não tem estrela, não. Quero agradecer a presença de todos e agradecer você. E se despeça, por favor. Eu fico muito feliz, Paulo, de estar fazendo parte, né, dessas séries de lives, principalmente de ser considerada aí uma pessoa brilhante, estar junto aí com o seu time. Como você falou, eu sou muito grata, principalmente pela sua humildade. Eu amo quando você fala, né, porque eu penso dessa mesma forma que você, não existe estrela, né, nós estamos todos no mesmo barco, todos com o mesmo objetivo de fazer com que a educação funcione no nosso país, um ajudando sempre o outro. Então, eu que quero te agradecer, minha gratidão é eterna por tudo, pelos convites que você sempre faz a mim, né? As participações que você sempre me coloca aí como sua convidada. Então, eu que quero agradecer, né? Dizer que amanhã a gente vai estar junto mais uma vez, vamos aí finalizar a nossa semana de muita informação, de muito conteúdo, falar que eu estou à disposição de todo mundo. Vamos levar treinamento, vamos levar capacitação, vamos levar desenvolvimento humano para dentro das escolas, para que a gente possa, enfim, fazer o sucesso que a gente tanto busca para os nossos alunos e para a nossa educação no Brasil, tá? Então, meu contato, eu estou como Carla Silva Palestrante no Instagram e no Facebook. Meu telefone é o 988696128 e estou à disposição. E vamos junto, como o Paulo sempre disse, avante, né, Paulo? Avante. Isso aí. Ô, Carla, muito obrigado, viu, pela disponibilidade. E amanhã é dia de falar de equipe gestora. Ótimo. Direção, supervisão e orientação. Vamos embora. Mais uma manhã, mais uma noite, se Deus quiser. Avante. Tchauzão. Valeu. Boa noite. Obrigado. Boa noite. Gratidão e alegria. Tchauzão. Tchauzinho.